Um motorista teve a sua aposentadoria negada por falta de análise em um detalhe na sua história profissional. Quando eu sentei com ele, olhei para o seu CNIS, para o seu extrato de contribuição, eu realmente pensei que ele não tinha direito. Mas depois, entrando nos detalhes, olhando a sua carteira de trabalho, eu vi que ali existia um detalhe que mudou toda a estratégia da sua aposentadoria, né? E fica comigo aqui até o final, porque eu vou contar para vocês como aconteceu essa história real aqui no meu escritório e para que você verifique que de repente também pode ser o seu caso. Meu nome é Ruth, eu sou advogada aqui da Web Previdência, sou especialista em aposentadorias, especialmente aposentadoria difíceis. Esse quadro que nós estamos estreando hoje chama-se Casos Reais de Aposentadoria, onde eu vou compartilhar com vocês histórias reais que aconteceram aqui no escritório, onde eu atuei como advogada. E, claro, vou modificar o nome e algumas informações por questão de privacidade do cliente, né? Então, como que começou essa história? Esse cliente, ele me procurou porque ele havia dado entrada na sua aposentadoria no INSS e foi negado mais de 3 vezes. Então, ele me procurou, ele já tinha mais de 66 anos, estava sem contribuir havia já alguns anos. Olha só a história, tá? Então, olhando o seu extrato, né, de contribuição, eu vi lá, ele tem alguns vínculos, tal data, tal data, tal data, você faz a contagem, tá lá, ele não tem os 15 anos necessários para aposentadoria por idade. E aí você já fica, você já dá aquele olhar técnico para verificar aonde mora onde está escondido um tempo de contribuição que vai ajudar a aposentar esse cliente, né? Então, veja bem, a questão toda aqui que me levou a observar o detalhe que não foi analisado nessa aposentadoria foi o fato de que o cliente foi motorista em 1976 e todo o seu serviço foi como motorista, né? Apesar de uma época lá ele achar que era motorista, mas eu verifiquei que lá estava registrado como auxiliar de serviço. Por sorte, aquilo ali não atrapalhou a sua contagem especial e o aumento do seu tempo que levou à sua aposentadoria. Mas o fato é que, como ele exerceu a função de motorista antes de abril de 1995, aquele período tinha que ter um olhar diferente, né? Era um período especial e isso aumentou o tempo dele para que ele pudesse aposentar, né? E aí, conforme eu disse, tinha esse outro detalhe que é importante também você observar, que o próprio cliente achava que na sua carteira tudo era como motorista, mas estava lá um detalhe que uma empresa durante 5 anos colocou a função dele como serviços gerais, o que não era o que ele exercia. Mas a essa altura não tinha mais como corrigir aquilo. Veja como é importante a análise de um profissional, um especialista, para que possa ver o que pode ser acrescentado, o que é especial, o que pode aumentar o tempo. Você trabalha toda a documentação do cliente para que, sempre com o objetivo de conseguir aposentá-lo, né? Esse cliente ele já tinha passado com outros advogados que não tinha percebido esse detalhe, provavelmente não eram especialistas, né?
Então, ele já tinha requerido a sua aposentadoria no INSS várias vezes e tinha sido negado, né? Então, já começa aqui. Se você tem período anterior a abril de 1995, de repente a função que você exercia é uma função especial que te garante uma contagem especial. Então, se você já teve um pedido negado ou quer saber se um período anterior a abril de 95 pode aumentar seu tempo de contribuição para a sua aposentadoria, já manda uma mensagem aqui para o WhatsApp da Web Previdência, que nós podemos fazer essa análise, estratégia, né, da sua aposentadoria, né? Gente, veja que o próprio cliente aí não sabia que havia um erro na sua carteira, né? Ele foi registrado como serviços gerais, mas ele era motorista. Por sorte, não atrapalhou a aposentadoria dele. Mas por que eu estou batendo nesse ponto? Porque, olha, eu nunca respondo perguntas no WhatsApp sem analisar a documentação. Precisa de uma análise, estratégia em cima dos documentos para buscar aquele ponto que vai fazer a diferença. Então, quando você olhar, você buscar uma simulação, até de repente buscar um advogado que não é especialista e ele te der uma resposta negativa, antes de desanimar e voltar a contribuir e tudo mais, procure um especialista para que ele faça uma análise e estratégia nos seus documentos, tá bom? Tem muita gente que tem período antigo na carteira de trabalho, né? E aqui nós estamos falando dos motoristas, os motoristas de ônibus, motorista de caminhão, né? São consideradas categorias especiais que têm uma contagem especial. Então, antes de abril de 95, pode ser que você se encaixe aí e aumente seu tempo de contribuição e você possa vir a aposentar. Mas isso depende de uma análise individual dos documentos e da legislação aplicada à época, tá bom? Então, gente, olha só, percebe que eu não descobri, eu não adivinhei esse ponto lá na aposentadoria dele, não. O que eu fiz foi uma análise técnica sobre os documentos apresentados pelo cliente. Eu busquei aquele detalhe que não foi analisado para que pudesse aumentar o tempo de contribuição e ele vir a aposentar, né? É justamente esse tipo de análise que eu realizo aqui no escritório. Então, cada caso é único. E se você está assistindo esse vídeo até agora, é porque, de alguma maneira, você se identificou, não é? Então, já te chamo para, caso seja o seu caso, você é motorista, você trabalhou antes de abril de 1995, você já teve seus pedidos no INSS negado, então mande mensagem aqui para o WhatsApp da Web Previdência, que eu e a nossa equipe vai responder e quem sabe aí a gente consiga fazer essa análise e estratégia nos seus documentos, na sua aposentadoria, uma análise que vai levar você à sua aposentadoria. Então, continue aqui, já me segue, já curta, compartilha, porque esse quadro, Casos Reais de Aposentadoria, um quadro que está sendo iniciado agora, e todos os dias nós vamos estar aqui contando um caso real que aconteceu aqui no escritório, que de repente você se identifica e pode te ajudar na sua aposentadoria. Então,